Hey guys, it's Colonel Robert from International Postal Research. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente, diretamente da Costa Oeste. Bom, primeiramente, não esqueça de se inscrever no canal, você que está ouvindo pela primeira vez. Também pode entrar no site www.internationalpostalresearch.com. No YouTube é simples, só você ir aí, colocar seu depoimento, enfim, participe da melhor forma possível, deixe seu comentário, a gente vai falar sobre o Lula, o caso do Lula aí. Dias Toffoli cassou a liminar e Lula fica preso novamente, ou seja, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, derrubou a liminar hoje em volta das 7h30, horário de Brasília, sobre a decisão do ministro Marco Aurélio de Mello, que está aí tentando soltar os presos após a segunda condenação em segunda instância. Então, já estão abrindo até impeachment para tentar tirar ele. Então, a decisão atende o pedido da Procuradoria-Geral da República também. Não vamos entrar em detalhe dessa senhora que está a serviço da elite, Raquel Dodge, que recorreu à rescisão, ou seja, a decisão de Marco Aurélio nessa quarta-feira. Dias Toffoli também disse que a decisão de liberar todos os presos condenados em segunda instância pode causar polêmica, grave lesão à ordem e à saúde da segurança e da economia do país. É mole? Assim como ela também alegou, Raquel Dodge. O ministro ainda lembrou que já foram julgadas ações declaratórias constitucionalidade, ADC 43 e ADC 44, você que está aí, são liminares que trataram a possibilidade da prisão de condenação em segunda instância, que pretendia rever a decisão do STF em 2016. Então, já vai fazer 3 anos, porque nós estamos indo já para 2019. Então, na ocasião, a maioria do STF decidiu manter a possibilidade de prisões após condenação de segunda instância e segundo grau, sem que o processo tenha o trânsito julgado. Isso é importante você entender o que significa isso. Então, você tem que recorrer, você pode recorrer, só que o Sérgio Moro e a cambada do TRF4, mais a Operação Lava Jato, os articuladores, enfim, procuradores e mais os antagonistas, eles conseguiram burlar isso, principalmente quebrando a Constituição e fazendo com que de 9 anos a posição, ou seja, a prisão de Lula subisse no prazo de 12 anos para não poder prescrever. Então a gente tem que entender isso e o processo está sendo aleatoriamente deixado de lado. O mesmo entendimento foi reafirmado no plenário virtual. Então, segundo Dias Toffoli, existe uma incógnita, não há dúvida quanto à natureza constitucional da controvérsia instaurada na ação originada. Ou seja, sob essa perspectiva apenas, a gente vê a particularidade possível de conceder a liberdade ao condenado. Deferida a suspensão da liminar, a gente vê que o condenado continua ali, então é um não aparente causado através da politização do judiciário, como eu canso de falar para vocês, e a gente perde a sensibilidade porque não vai mais haver mais pactos possível. Existem 2 tipos de pacto, como eu já coloquei para você, e o pacto de conciliação também não entra ao caso. Deferida a suspensão da liminar para suspender os efeitos da decisão proferida nessa data, aos atos da ADC, número 54, a linguagem e os termos que são usados, até o colegiado maior que aprecie a matéria da forma definitiva e já pautada para dia 10 de abril. Bom, dia 10 de abril já vai completar 1 ano e 3 dias que o ex-presidente Lula está lá preso. Ou seja, com a cassação da liminar, o ex-presidente Lula continua indeferido, ou seja, entregue behind the bars, ou seja, atrás das grades. Então, é complicado a gente às vezes não conseguir entender que quem perde com isso é a sociedade como um todo. Então, a gente vê aí que um ministro derruba a decisão do outro, através de... A gente sabe que eles são constitucionalistas, e as decisões dessa autonomia monocrática, né, de colegiado, é liberar essa forma de ascensão contra o Estado soberano como um todo. Então, o princípio do juiz natural
a gente não conhece, literalmente, muitas das pessoas não conseguem entender, porque o próprio processo do ex-presidente Lula foi baseado em delações premiadas e o aliás, princípio do juiz natural. A gente também vê que existiu um conceito de corrupção passiva em contrapartida, sem a jurisprudência do dominante, ou seja, do acusador. Então a gente vê que a sentença sempre foi frágil, porque a gente não consegue ver que através do lawfare o Brasil foi colocado dentro de um colui onde mais de 200 milhões de brasileiros entram no jogo. O mais importante disso é que a gente tem que entender que essa pauta não está sendo considerado o trânsito julgado. Então a gente vê aí a politização totalmente do judiciário, a gente vê a tematização do iluminismo autocrático de evangélicos que estão nesse colui dessa política sem precedentes. A gente vê que o judiciário está realmente voltado a perseguir o pobre, o negro e o burro. Ele é seletivo e serve literalmente a elite, a plutocracia, enfim, do Baronato de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a gente sabe que com essa abertura desse precedente, a Lula continua condenado, e se porventura viesse a acontecer essa soltura hoje, várias pessoas como Eduardo Cunha, o próprio Léo Pinheiro, que foi delator do ex-presidente Lula, inventando essa disparidade do TF4, que pulou de 9,6, 9 anos e 6 meses, para 12 anos, enfim, para não poder prescrever. Então, tudo isso traz a indiferença que a gente está vendo, que a gente está vivendo um nível de conflito maior do que nós já havíamos visto antes. A gente está pensando o que poderá acontecer em 2019. Então a gente vê a retórica de uma narrativa onde até estão tentando providenciar um impeachment do ministro Marco Aurélio, que está realmente colocando a Constituição em primeiro plano. Eu lembro muito bem, alguns anos atrás, antes do Lula ser condenado, ele disse que se o Lula fosse preso, ele falou para uma rádio, que eu não vou citar o nome, em São Paulo, que faz parte da plutocracia de São Paulo, e a gente sabe que tem muita gente envolvida aí. Ele disse que se o Lula fosse preso, se você prestou atenção, o Brasil ia entrar numa guerra civil. Então o que ele quis dizer com isso, se você for entender a narrativa dessa pauta? É que se o povo poderia realmente se manifestar e criar uma pauta revolucionária. É isso que vai tirar o ex-presidente Lula da cadeia, porque não é o Lula, é o que ele representa, como a gente já colocou em pauta. Então tudo isso que a gente vê, esse pretensionismo de Dias Toffoli, que foi colocado pelo próprio Partido dos Trabalhadores, a gente sabe muito bem disso, pelo próprio presidente na época, e a gente vê aí um decano dando um tiro no próprio pé, porque ele está servindo, a gente sabe, um judiciário que persegue, ou seja, a gente vê aí que o próprio ministro de Defesa estava aparelhando ele logo depois que Jair Bolsonaro recebeu um maior número de votos e consolidando vitorioso nas eleições. Então, essa narrativa dessa isometria da pena traz a condenação de não só um ex-presidente, da figura importante que foi o Lula e que o Lula representa, mas sim a sociedade como um todo. Então, para finalizar, pessoal, eu só gostaria de colocar algumas coisas para que você realmente possa entender como você faz parte desse cenário. É isso que você tem que colocar na sua mente. Só para você ter uma ideia. Na França, o militar ele foi pedir aumento de salário por causa de alguma coisa que aconteceu. Você sabe o que aconteceu com ele? Ele foi expulso da incorporação. A gente não quer levar para o outro lado, mas se a gente for analisar como um todo, é só no Brasil que acontece isso. É um juiz que está tentando reinventar a ordem,
a roda, é um juiz que homologa acima da Constituição. A gente pode até infringir a lei, mas a gente não pode inventar lei. Então tudo isso cai no ombro da população, porque a população não consegue incorporar. Eu canso de falar isso, a população ela não consegue forças para poder bater de frente. A população ela não consegue buscar essa parte corporativa de empoderamento para poder enfrentar o sistema, porque por detrás do povo existe a retaguarda da Constituição que dá todo aparato e o povo não consegue enxergar isso. Hoje mesmo eu fui questionar novamente aqui por americanos que falam a mesma coisa. O Brasil é um país que tem poder. O povo, se souber o poder que tem na mão e não consegue agir, o povo está adormecido, o povo não consegue sentir essa simetria que poderia colocar o povo em contrapartida contra todo esse estado de exceção que está acontecendo com o país. A gente está vendo que é uma palhaçada e o próprio judiciário, a gente está vendo que se a gente for analisar como um todo, o próprio judiciário, o governo está dando risada da cara do povo e o povo está ali calado, quieto, porque ele consente literalmente e aceita tudo de cabeça baixa. Não é assim que vai funcionar, gente. Vocês têm que entender isso. O próprio judiciário que está perseguindo, vai perseguir os pobres. A gente está vendo aí que o próprio golpe foi destilado. O próprio Mourão, general Mourão, ele falou que existe um golpe em curso, que qualquer hora ele pode puxar o tapete de Jair Bolsonaro, que criou um monólogo, é um personagem que ganha as eleições, porque ele sabe muito bem que se o Lula tivesse participado das eleições, teria ganhado as eleições no primeiro turno. Então essa autonomia dessa ideia monocrática do colegiado, ela liberou esse eufemismo contra a população. E a população, no momento H, na hora certa, transfere a responsabilidade para alguém. O povo precisa entender que o empoderamento, a força está na mão do povo. E somente o povo vai conseguir libertar o ex-presidente Lula. Porque realmente nós que estamos sofrendo, ele representa algo, mas na realidade é a sociedade que está penando através do sistema totalmente dizimado. Robert for International Pulso Research, a gente vê no próximo vídeo.